Jó, capítulo 1, verso 5. Fala assim, temor. Nem achei aqui, só o verso 5. Sucedeu, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram no seu... Para aí. Jó, ele estava oferecendo holocausto por causa do pecado dos seus filhos. Mas mal ele sabia que a brecha espiritual aqui é o quê? Conseguiram pegar ou não? Fala assim, temor, medo. Eu não vou fazer essa pergunta porque vai... Mas fala assim, o medo. Medo é uma brecha espiritual, igreja. Como assim, Rafa? Quando você sente medo, como que você fica? Fala assim, paralisado. Quando você sente temor, é como se as forças das trevas viessem perto de você. E isso, eu preciso falar um pouco dele. O próprio Satanás está consciente disso. Mas se você não tem consciência disso, você acha que Satanás não já sabe que seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados? Ele sabe disso. Mas devido à mente que está sendo colocada, fala que as brechas espirituais é pecar, é isso, é aquilo. Não. Se você tem medo, você atrai espíritos para perto de você. Por isso que eu e você não pode temer. Abrem Isaías. Isaías 41, verso 10. Isaías capítulo 41, verso 10. Parece uma palavra simples. Mas pega esse verso que a gente vai ler agora e coloca naquela situação quando vem medo em você, quando vem temor em você. Tá entendendo? Quando você teme, se você tivesse com a sua visão aberta espiritual, você ia ver quem se aproxima perto de você. Quando você tem medo, tá entendendo? Simples. Não temas, porque eu, Senhor, sou o quê? E não te há. O que o medo traz? Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sus com a destra da minha mão. Tá entendendo? Por isso que eu e você tem que viver consciente do quê? Fala assim, uma brecha espiritual é o medo. Tá entendendo? Medo. Muitos de vocês já ouviram o testemunho do pastor Moisés? Pincelar um pouco aqui. A situação que o Moisés passou, não vou falar que foi mesma ligação que a minha, porque cada um passa com a sua dificuldade, com a sua situação. Mas eu também passei por uma situação quase parecida com a dele. E o que tentava vir sobre mim era medo. Medo de tudo. Eu passei por uma situação uns tempos atrás e eu vivia normal, igreja. Normal que eu diga é sem Jesus. Normal que eu diga é o sistema, sabe? Coisa que você já nasce injetado nisso. Quando eu falo que eu vivia natural, eu trabalhava. Vivia natural. Para mim não tinha esse negócio de igreja, de Jesus, de palavra de Deus. Só vivia a minha vida. Chegou um certo dia, eu lembro como se fosse hoje. Acordei de manhã, fui trabalhar num domingo. Cheguei lá, bati meu ponto e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, igreja, daqui a pouco começou a vir um sentimento de medo em mim. Começou a vir uma tremedeira nos meus braços, na minha mão, no meu corpo, suadeira. Que eu achei que ia
morrer. Foi um desespero lá no meu serviço. Cheguei, me colocaram sentado, eu tirei camisa no serviço, começou a dar suadeira, coração acelerado, 1000 por hora. Pensa um pânico na alma. É quase um pouquinho igual do Moisés. Pensa um pânico na alma da pessoa. Você acha que não tem mais saída. Para você ali é o último instante, você vai morrer. E aquele desespero começou, me pegaram, me levaram lá para o hospital. Mó desespero, me levaram. Quando eu cheguei no hospital, mesmo assim, daquele medo, continuou aquele desespero, aquele negócio. E pra mim já era, eu já tinha desistido de tudo, já achei que eu ia morrer. A minha gerente, na época, que eu lembro assim poucas coisas, a minha gerente na época ficou desesperada e ela foi me acompanhar. Ela ficou do meu lado, eu entrei na emergência, desespero total. Eu já entrei no hospital falando que eu ia morrer. Aí eu falei pra ela, pega o celular, liga pra minha mãe, não sei. Já dei meu telefone pra ela, ela ligou pra minha mãe. E eu lembro que no dia minha mãe não conseguiu atender, o único que atendeu foi a Dani. A Dani atendeu. Mas no telefone, quando a Dani atendeu, eu já me despedi. Já falei, não, já fala pra minha mãe que eu amo ela, pro meu pai. Já tava se despedindo. Porque veio o pânico da morte de mim. O medo. Terrível. Não sabia nem o que estava acontecendo na época. Aí eu peguei, comecei a tomar soro. Falei, vixe, eu vou morrer, meu Deus, que é isso? Eu pedi ajuda pra G, fora da igreja, não sabia nem de igreja, nada. Pedi ajuda pra Jesus. E ele apareceu na minha frente. Antes, eu não sabia que era ele. Pra mim, na época, eu comecei a falar que eu vi um homem de branco. E eu citei isso no hospital. Falei, tô vendo um homem de branco aqui na minha frente, dando risada pra mim. Aí os médicos falaram, filho, tem um monte de homem de branco aqui. Eu fui. Aí chegou minha família na época. Voltando pra casa, eu comecei a falar pra todo mundo que eu tinha visto um homem de... Todo mundo começou a dar risada de mim. Começaram a tirar da agasalho da minha cara. A Dani foi uma das primeiras que não acreditou. Mas eu entendo eles também. Falei pro meu irmão mais velho, falei, meu Deus, apareceu um cara de branco lá no hospital, ele não falou nada pra mim, só deu risada. Antes eu falava homem de branco, eu não sabia que era Jesus. Hoje, com toda a convicção, eu sei que foi ele. Desde aquele dia, nunca mais eu consegui ser a mesma pessoa. Mas nunca mais minha vida mudou de 0 a 100, de 0 a 1000. Tem umas pessoas aqui que me conheciam antes. De 0 a 1000. Depois que eu vi ele, Jesus, hoje eu afirmo que é ele. Mas mesmo assim, eu vi ele no hospital. O que vocês acham? Que o medo saiu ou continuou? O que vocês acham? Hã? Medo continua. Pânico na alma. Parece que redobrou. Eu vim pra casa. Nossa, igreja é terrível, meu Deus do céu. Voltei pra casa, igreja. Aquele pânico continuou, não consegui mais ir trabalhar. Não consegui fazer mais nada. Chegou uma época que eu comecei a querer dormir na calçada. Na calçada, eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu entrava dentro de casa, eu achava que ia morrer. Tudo eu achava que ia morrer. Eu entrei dentro de casa, eu achava que ia morrer. Eu saí. Eu começava a deitar na calçada. Tem uma arinha, quem conhece a casa da minha mãe, ele tem uma arinha ali em cima. Eu coloquei o colchão lá fora, eu não conseguia ficar dentro de casa. De jeito nenhum. Por quê? Fala assim, medo. O medo estava tomando o controle da situação. E o medo, ele não te abandona. O medo não te abandona. É você que vence ele. Você que vence. Fala assim, o medo é um espírito das trevas. Eu demorei para aprender isso. E eu saí, voltando, comecei a falar para todo mundo que eu vi um homem de branco. Minha mãe, meu pai, meus irmãos começaram a dar risada de mim. Mas mesmo assim aquele pânico continuou.
Meu pai, minha mãe, todo mundo no desespero, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Ninguém sabia de nada, ninguém entendia nada do que estava acontecendo lá em casa. Aí começou a procurar, eu lembro que me levaram até uma religião. Aquele desespero, ninguém sabe de nada, pegaram e me levaram numa religião. Meu, eu não sei nem falar o nome daquilo. Eles abriram uma gaiolinha assim, saiu um passarinho de dentro e começou a cantar. Eu falei, Jesus, que é isso, meu Deus? Eu não sabia de nada. Só sei que eu não me senti bem lá dentro. E foi longe, viu? Lá em São Paulo, não sei nem na onde o nome. Peguei e vim embora daquele lugar. Pensa assim, depois que eu saí do hospital desse dia, eu e meu pai, minha família, ficou tentando procurar uma saída. Ficou tentando fazer um monte de coisa. Meu Deus, meu pai até banho de coisa me deu. Banho do que, igreja? Hã? Não, tá repreendido. Aí já colocou sal. Tentando fazer um monte de coisa. Que você pegava conselho de um, conselho de outro. Aquele desespero, todo mundo fazendo um monte de coisa. E nada resolvia. Depois daquele tempo eu comecei a ficar com medo até de cortar o cabelo. Eu entrava no cabeleireiro assim, o cabeleireiro começava a cortar meu cabelo, eu ficava pensando que ia morrer lá dentro. Olha o rapaz aqui, o Zé, cabeleireiro. Ele começava a cortar, eu falava, meu, abre a porta. Não conseguia entrar no trem. Depois daquele dia eu tive que abandonar serviço. Abandonar um monte de coisa. Tive que fazer viagem. Fui viajar para não sei na onde. Na verdade sei. Fui viajar com meu avô. Lá em Avaré. Peguei aquela situação. Minha mãe no desespero, meu pai, nós pegou e foi viajar. Para ver se encontrava um maçá. Chegamos lá, o medo foi embora. Medo continuou, igreja. Sentia medo, pânico na alma de tudo. Tudo eu pensava que eu ia morrer. Por isso hoje isso daqui, ó, tudo que vocês veem hoje aqui, eu não faço para ninguém isso daqui. Na verdade eu nunca imaginei estar aqui. Nunca imaginei ler Bíblia. Se alguns que me entendem aqui, eu vou jogar meio aqui no ar. Pensa aquele jovem que estava se entregando no mundão. Esse cara era eu. Pensa assim, Satanás começou a colocar tudo aquela ilusão. E eu comecei a me entregar. Aí depois dessa situação, eu nunca imaginei ler uma Bíblia e entender a Bíblia. Nunca imaginei pregar para vocês. Nunca imaginei falar de Jesus, nem sabia de Jesus. Depois dessa situação, tudo mudou. Igreja, pensaram que eu estava louco. Comecei a fazer um monte de exame na cabeça. Meu, eu entrei numa marca que eu nunca tinha entrado naquele lugar. Eu entrei dentro de uma marca assim que me colocaram dentro de um aparelho. Não sei se vocês sabem, alguém sabe o nome disso. Eu entrei lá para dentro. Como? Ressonância magnética? Esse exame mesmo. Eu entrei para dentro disso daí, minha cabeça. E eu lá dentro, eu falei, meu, que é isso? E na minha cabeça eu era bonzinho. Não fazia nada de mal. Aí começou aquele bolo de exame, um monte de exame, não constava nada. Os médicos, eu lembro de uma específica, uma mulher, uma médica, quando foi me examinar, eu já tinha feito um monte de exame. Ela me chamou minha família, falou, conversou com a gente, aí depois ela falou assim, nesse momento eu quero que os familiares saiam, fica só eu e você. Aí ela, meio que minha mãe fechando a porta, ela me fez uma pergunta, eu já chamei minha mãe para dentro, falei, pode ficar aqui. Falei para minha mãe, falei, pode ficar aqui, eu não escondo nada deles, pode ficar aqui. Ela começou a fazer umas perguntas, pensa as perguntas cabulosas para mim. De começo ela já perguntou se eu usava crack, droga. Falei, não uso nada disso não. A parte boa de mundão foi isso, que eu nunca gostava disso. De droga, essas coisas. E a médica chamou, perguntou, fez um monte de pergunta. Falei, não escondo nada não, pode falar. Pensa assim, os exames não constava nada. Foi o maior desespero.
Depois eu vim. Se eu não me engano, igreja, mais de uns 3 meses. Chutando baixo ainda, mais de uns 5 meses vivendo com isso. Esse pânico. Não cortava cabelo mais. Comecei a emagrecer. Minha última opção, antes eu não sabia. Antes que ele já pense, mas por que você não foi antes? Minha última opção foi a igreja. E detalhe, Jesus tinha falado para mim assim: ninguém vai tirar essa dor de você. Eu vou te ensinar a dominar sobre essa dor que você está sentindo. O apóstolo pregava na igrejinha, eu passava mal na igreja. E o apóstolo pregando e eu passando mal na igreja. Aquele pânico vinha, eu passando mal dentro da igreja. Eu cheguei a falar para Jesus. Eu falei: Jesus, você não tem poder de me curar. Tô aqui na igreja. Lembra? Na época eu não sabia que era Jesus. Para mim eu só tinha visto um homem de branco e ficou por isso mesmo. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a saber que Jesus era poder. E eu dentro da igreja sentindo esse pânico. Falei: Jesus, você não tem poder. Tô aqui dentro da igreja e tô sentindo isso. Dentro da igreja. Aí depois ele me ensinou isso daí. Fala assim: o medo, quando bate na minha porta, eu preciso enfrentá-lo. Medo não é algo exterior. O medo não mexe com o seu dedo. O medo não mexe com a sua perna. O medo mexe com as suas O medo mexe com a sua mente. O medo te mostra uma situação que é tão pequenininha, ele te mostra como se fosse um gigante. Fala assim: como vencer o medo? Teve um homem na Bíblia que ele venceu, mas ele não deixou nem o medo bater na porta dele. Tinha um gigante, o nome dele é Golias. Você já conhece a passagem? Amém? E esse Golias, esse gigante, estava trazendo ao povo de Israel. Estava trazendo medo. A Bíblia diz que os homens temiam Golias. A Bíblia diz que os homens temiam Golias. E aí chega um menininho. Essa passagem é difícil de falar porque fala assim: o medo faz eu ver as coisas em forma de gigante. Toda a situação que eu passei na minha vida era um gigante. Eu não sabia como enfrentar isso. Não sabia nem o que fazer, não sabia o que. Mas fala assim: palavra de Deus. A palavra de Deus faz eu e você romper qualquer tipo de medo. Abre 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 17, verso 23. Consegui falar pelo menos um pouquinho. Igreja, você acredita que eu não consigo falar o testemunho que eu passei, o que eu vivi para ninguém? Você acredita? Não consigo falar. Na verdade não conseguia, né? Não sei, o Espírito Santo me conduziu a falar de medo. Ele me conduziu a falar um pouquinho do que eu passei para vocês. Mas não é só por isso, né? Eu não estou te falando derrota aqui. Amém? Eu vou te ensinar agora como que vence. Amém? Como vencer. Amém? Glória a Deus. Acharam? Eu acho que é isso daí. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filhos um homem cujo nome era quem? O filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras e Davi usou. Então para aí.
Então, enquanto a pessoa ia falando, veio subindo do exército inimigo um gigante. Eu ia falar um pouquinho das características do medo aqui, que eu sei que alguns já sentiram. Mas quem já passou por uma situação temorosa mesmo sabe o que eu estou falando. Que tudo vira um gigante para você. Tudo vira uma grandeza. Amém? Coloca o verso próximo. E Davi ouvia. Pode colocar o próximo. Porém, todos os homens em Israel vêm daquele. O que eles faziam? Fugiam diante dele e temia grandemente. Você viu os homens? Quando eles viram, eles já ficaram com temor. E um temor grande. Um temor gigante. O medo faz isso com a gente. O medo te paralisa, te bloqueia, te faz recuar, te faz ficar parado. Te faz não querer avançar. Pode colocar. Essa tradução é boa. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o quê? O rei dará grandes riquezas a quem o quê? O vencer. E também lhe dará a sua filha em casamento. E isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Você viu? Fala assim, recompensa. Se você não romper o medo, se você não avançar, você vai deixar as suas recompensas. Deus sempre recompensa aquele que rompe, aquele que vence. Tá entendendo? Estou falando da minha situação aqui no meio dos bastidores. Estou dando uma pincelada aqui no testemunho, só para vocês entenderem. Vocês entenderam o meu lado que eu vivi? Como vencer? Rafa, mas essa daí foi a sua situação. Tanto de pessoa que vive paralisada pelo medo. Medo de sofrer. Não vamos me casar por causa que eu tenho medo. Não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não quero fazer isso porque eu tenho medo. E isso daí não está distante. Porque você acha que a Bíblia fala tanta palavra para eu e você não ter? Não temas, não tenha medo, não temas, avance. Tá entendendo? Isso porque eu não vou ir expondo para levantar a mão. Quem já foi paralisado pelo medo aqui? Alguma vez, no mínimo. Quem já foi? Muita pessoa já foi paralisada. Pode passar verso 26. Olha Davi. Davi perguntou ao som. Vocês viram que o verso anterior os homens estavam morrendo de medo. Olha Davi. Davi perguntou ao som que estava ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu? Espírito Santo, Espírito de Deus. Quem é esse filisteu? Incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Fala assim: quando o medo bater na minha porta, eu preciso dar uma resposta para ele, com palavras e ação. Fala assim: resposta e ação.
Davi, quando ele falou isso, ele ficou só na palavra? Quem tem palavra de Deus na ponta da língua e quem tem ação, a fé sem obra é quem crê na palavra de Deus e age, você vence todas as coisas, inclusive medo de qualquer situação. Moisés falou que ele andava no trem assim, ó. Capá? Quantas vezes, igreja? Quantas vezes falava na minha mente assim, ó, se você sair de casa, você vai morrer. Se você pegar o busão, você vai morrer. Se você for trabalhar, você vai morrer. E eu não tinha a resposta, não tinha a palavra de Deus para aquilo. Eu não tinha a palavra de Deus para vencer aquela situação. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando Satanás falar algo para você, você precisa ter uma resposta na ponta da língua para ele. Quem lembra de Jesus? Jesus sempre falou, estáis, quando você fica consciente da palavra de Deus e crê e pratica, você vence qualquer situação. Moisés falou do monte. Eu nunca tinha ido 3 dias no monte. Aí o Igor chegou lá em casa. Vamos ficar 3 dias lá no monte. Eu falei, meu Deus, 3 dias, Jesus. Tipo, o jejum de 24 horas eu já tinha feito. Agora ele me bateu lá em casa. Não, eu comprei uma barraca, não sei o que. Vamos ficar 3 dias lá no monte. Quando ele falou isso, e depois ele desceu, foi arrumar as coisas dele, e eu fiquei lá no meu quarto, lá em casa. Aí o mal falou na minha mente. Ele me mostrou por causa do medo. Ele falou, se você for lá ficar 3 dias, você vai morrer lá em cima. E o Monte do Graal, não sei se vocês conhecem, tem um posto debaixo. E vende umas coisas lá, tem até almoço lá. Quando o Satanás falou isso pra mim, ele me mostrou eu descer no monte correndo. Ele me mostrou. Eu descer no monte correndo com uma carteira. Como se eu fosse passar mal lá em cima e descer correndo e comprar coisa lá no posto. Fala assim, mas ali eu tinha a palavra de Deus. Quando ele falou isso, eu já dei uma resposta para ele. Eu peguei a carteira, eu ia levar a carteira. Eu peguei a carteira, eu deixei a carteira. Falei, então eu vou morrer lá em cima. Ou eu cria que o espírito de vida estava em mim, ou eu não cria. Você viu? Ele falou e já, moço, eu desesperado, descendo um monte correndo, indo comprar coisa no posto. Depois daquele dia eu rompi. Fala assim, rompimento. Depois daquele dia nós já ficou mais quantos dias no monte? Depois que eu rompi os 3 primeiros dias, igreja, tava virando rotina já. Mas você precisa ter uma resposta. O contexto aqui que eu tô falando é de medo. Fala assim, quando o medo bate na porta, eu preciso responder ele. Senão você vai ficar paralisado e bloqueado. Vocês entenderam? Tem muitos contextos aqui, mas é só uma pincelada para passar o pastor que vai pregar. A Bíblia diz que a gente não recebeu o espírito do quê? De medo, de temor. Mas o espírito do quê? O que é ousadia? O que é ousadia? Você avança, você não fica. Ousadia. Amém? Por isso, não tenha medo de pregar. Não tenha medo dos homens. Não tenha medo de ninguém. Confia em Deus. Davi derrubou esse gigante, não foi confiando em pedra. A pedra só foi um meio para derrubar o gigante. A coisa que ele pegou só foi um meio, a funda só foi um meio. Isso daí só foi um meio. Mas a confiança dele não estava em pedra, não estava em funda, não estava em nada disso.
confiança dele estava em Deus. E foi assim que eu venci o medo, igreja. Fala assim, palavra de Deus. Não venci alguém orando por mim. E eu creio no poder da oração. Não venci fazendo nada de um monte de coisa. Eu venci somente fazendo o quê? Confiando na paz. O medo começava a vir. Ele falava, não temas. Mas não é que eu não temia e ficava parado. Quando ele falava, eu já tomava uma falava, não, você já perdeu. Eu já venci você. Pela palavra de Deus. Então, não temas. Não temas ninguém, não tenha medo de nada. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. A Bíblia diz que essa palavra aqui é digna de confiança. Você precisa vencer, romper por meio da palavra, mas também com a sua ação. Coloca o próximo verso. E eu encerro. Pode colocar o próximo verso. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Pode passar o próximo verso, por favor. Pode passar o próximo verso. Próximo. Vai no verso que ele já vai enfrentar ele. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Pulo 31. Ou isso. Aí já era a batalha, igreja. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência. Fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Pode pular o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você viu? Então as coisas são só meios. São só meios. Funda, pedra, eles deram só um meio. Mas a confiança dele total estava em Deus. E o que leva eu e você a confiar na pessoa de Deus é a sua palavra. É a palavra de Deus. E através da palavra eu e você vai romper qualquer situação. Qualquer coisa eu e você vai romper. Eu e você vai vencer qualquer situação. Se a gente crer somente na palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso daqui foi mais para mim do que para vocês. Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus.